Meus irmãos, graça e paz. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Profeta Ageu, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 2. Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 2. Vai para o finalzinho aí do seu Antigo Testamento, antes de Zacarias. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e essa casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebeis, mas não vos estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e quando trouxeste para casa, eu soprei sobre ele. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre todo o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e o povo temeu diante do Senhor. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Pai, pedimos que o Senhor abençoe esse tempo de reflexão da Tua Palavra, ministra nos nossos corações, possamos sair daqui, Pai, tocados, impactados, curados por ela, confrontados por ela, mas aperfeiçoados, melhores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, possivelmente a maioria de vocês, se não todos, já assistiram aquele filme antigo Clique, onde conta a história de um homem chamado Michael Nyman, que ele é representado pelo ator Adam Sandler. E lá naquele filme, o Michael Nyman, ele tem uma família, 2 filhos, a esposa, ama a sua família, mas ele está obcecado em ter uma melhora na sua vida financeira. Ele quer uma promoção no trabalho, né? Ele não está contente com a vida dele nesse aspecto financeiro, ele gostaria de dar mais para a sua família, então ele está obcecado por isso. E é nesse contexto então que ele ganha um controle remoto, e ali ele tem vários poderes na sua vida, utilizando aquele controle remoto, e dentre esses poderes ele consegue passar aquelas situações que ele considera sem importância comparado à sua promoção. Então logo no início, primeiro ele vai utilizar o controle dizendo: olha, vai logo para a minha promoção. E aí ele se depara lá comemorando no trabalho, e aí ele percebe que havia passado um ano. Ele passou um ano da sua vida, e ele não sabia que quando ele faz isso, o controle aciona um aspecto automático. Todas as vezes na vida dele em que algo que é considerado trivial está acontecendo, o controle remoto, como foi um ano, passa sempre para frente a sua vida. E aí um dos momentos desesperadores para ele é quando ele percebe que ele havia se divorciado da sua esposa, a esposa o havia abandonado,
porque ele sempre vivia obcecado no trabalho, vivia sempre no piloto automático. E aí a esposa troca ele pelo professor de natação dos filhos. Ele toma um susto quando ele percebe o tamanho da sua filha. Sua filha já era uma moça. E aí um susto maior e um aperto no coração quando ele vê a filha chamando o padrasto de pai também. E aí ele fica mal com aquilo. Ele perde todo o contato com o filho. Ele não elogia o filho que havia se tornado um ótimo profissional, mas ele está no piloto automático. Ele perde o último momento da vida com o pai. Depois ele consegue só ver aquela cena. E meus irmãos, a situação do Michael Newman tem um pouco a ver com o que está acontecendo aqui. No sentido de que ele foi focado em um aspecto que ele achava urgente na sua vida, ao invés de focar naquilo que era relevante e essencial. Esse povo aqui, judeu, eles não tinham deixado de crer em Deus. Esse povo ainda era o povo da aliança com Deus. Eles tinham uma história com o Senhor, havia promessas sobre a sua nação. Todavia eles haviam invertido a prioridade da vida. Eles estavam focados na sua própria vida, focados na construção da sua própria vida, vivendo em torno dos seus desejos, realizando as suas vontades, e haviam deixado o templo de lado, a reconstrução. Eles vieram do cativeiro da Babilônia e, ao invés de reconstruir tudo, principalmente o templo, eles estavam focados na sua própria vida, construindo as suas casas, vivendo a sua vida. Deus não ocupava mais o primeiro lugar. Deus não era o essencial da sua vida. E a pergunta que Ageu fez a eles, né, a palavra que trouxe, eu creio que traz essa pergunta ao nosso coração. Como é que nós podemos saber que colocamos Deus na periferia da nossa vida? E o tema da mensagem que eu gostaria de trazer hoje é exatamente esse: Deus na periferia da vida. Como é que eu posso saber se eu coloquei Deus na periferia da vida? Ele deixou de ocupar o lugar central. Ele deixou de ocupar o primeiro lugar na minha vida, eu coloquei ele ali. Ele só é um aspecto. Ele só ocupa uma área da minha vida. Ele está lá na margem, na periferia. Como é que a gente pode saber que ele está lá na periferia da nossa vida, ao invés de estar no centro? Em primeiro lugar, meus irmãos, olhando para esse texto, a gente pode saber que nós colocamos Deus na periferia da vida quando nós incorremos na procrastinação do reino de Deus, na procrastinação daquilo que é essencial, aquilo que tem peso de eternidade, ou, para ficar mais fácil, quando a gente incorre na procrastinação espiritual. O início da palavra de Deus para esse povo é: vocês dizem, o tempo ainda não é chegado. Ainda não é tempo. É a palavra do povo ali, confrontado por Deus através do profeta Ageu. Vocês dizem, ainda não é tempo. Ou seja, esse povo que havia retornado para a sua terra natal, para reconstruir a vida, e vale dizer para nós, o templo, ele sempre foi aquilo que movia a nação girava em torno do templo. E aí o povo deixou o templo de lado. Ainda não é tempo, ainda não é o momento. E eu penso que existem algumas possíveis causas para a gente fazer isso. A gente cair nessa procrastinação espiritual. A primeira possibilidade de nós incorrermos nessa procrastinação, acredito eu que seja o imediatismo. É nós tragarmos aquilo que é essencial na vida para correr atrás daquilo que nós julgamos ser urgente. É ficarmos em torno das nossas necessidades temporárias, ficarmos escravos daquilo que é momentâneo, daquilo que é presente. É o Michael Newman. Eu quero uma promoção, eu quero viver em torno disso. E aí ele foi percebendo lá no filme que a sua vida havia sido tragada, aquilo que era importante, tempo com a família, com os filhos, mas no nosso caso aqui especialmente Deus, que é o centro de fato, deve ser o centro das nossas vidas. Quando você está correndo o tempo todo atrás das suas necessidades, dos seus desejos, dos seus sonhos. Ora, Deus não tem nada contra a gente viver a vida, a gente trabalhar, a gente comprar. O problema é quando Ele deixa de ocupar o centro e essas coisas assumem o seu lugar.
É quando a nossa vida é tomada por esse imediatismo. Tem gente que fica presa no passado, tem gente que é ansiosa, fica presa no futuro, mas tem gente que é aprisionada pelo presente. Só vive esse imediatismo. Eu creio que essa é uma possibilidade desse povo e nós incorrermos nessa procrastinação, sermos tragados por essas necessidades da nossa vida, por essas urgências da nossa vida, e a gente vai sempre postergando. Amanhã, depois eu corro atrás disso, primeiro eu tenho que ver essa situação da minha vida. Uma outra possibilidade, acredito eu, é a desculpa do momento ideal. Sabe aquela coisa, eu preciso ainda conhecer um pouco mais para fazer a obra. Não, quando a minha vida financeira estiver estabilizada, aí sim eu vou fazer isso. Não, quando eu resolver esse problema, aí eu vou fazer isso. Não é, vai chegar o momento ideal para eu fazer essas coisas. E a gente está sempre postergando, jogando para frente. Porque eu preciso arrumar algumas coisas. A gente vai, quando eu estiver mais organizado, mais estruturado, aí eu faço. E a gente vai sempre jogando para frente, postergando. Quem sabe esse povo não estava vivendo exatamente isso. Caiu na procrastinação porque, olha, ainda não é o momento, eu preciso me organizar ainda. Precisamos organizar a nossa vida. Precisamos construir a nossa moradia primeiro. Restaurar agora até para depois se ocupar do templo. Era uma possibilidade desse povo dizer isso. Todavia, o profeta Ageu está confrontando esse povo. Então, uma das possíveis causas pode ser também essa desculpa do momento ideal. A gente está sempre jogando o momento ideal. Uma outra possibilidade que eu creio que tem mais a ver conosco do que com esse povo, são as feridas antigas que fazem a gente transformar muitas vezes a prudência em conforto. Talvez traumas que a gente teve, feridas antigas que fazem a gente ter trauma de se engajar com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Esse povo, obviamente, muitos deles viram o antigo templo, que era glorioso, em todo o seu esplendor, e quem sabe a dor de ter perdido aquilo, ter ficado no cativeiro, de ter visto tudo aquilo ser derrubado, destruído, causou algum tipo de receio, de bloqueio. Quem sabe aquele mecanismo de autopreservação, evitar se frustrar, mas como eu disse, eu acho que tem mais a ver conosco hoje, com aqueles de nós que tiveram traumas no passado. E quem aqui nunca teve trauma em igreja, gente? Quem aqui nunca teve trauma em igrejas passadas? E às vezes por causa desses traumas vem todo vacinado. Não, agora não. Eu não vou me envolver porque deixa eu ficar aqui sentado, aprender um pouco mais. E por conta dessas dores passadas, vai caindo na procrastinação, vai empurrando para frente o momento ideal de se envolver com as coisas de Deus, de utilizar verdadeiramente os seus dons e talentos que o Espírito te presenteou, porque às vezes tem medo de novo de ser ferido, ser frustrado, e aí fica vivendo nesses mecanismos de autopreservação. A gente prefere essa zona de conforto, porque inconscientemente a gente está querendo evitar algum tipo de risco, algum tipo de ferida, algum tipo de frustração. Uma outra possibilidade da gente cair nessa procrastinação é o receio de assumir compromissos, porque compromisso exige custo. Assim, eu vou pensar direito, porque vai que se eu me comprometer, eu vou ter que estar lá, eu vou ter que dedicar tempo, eu vou ter que dedicar energia, eu vou ter que dedicar dinheiro, eu vou dedicar esforço, então eu não quero me comprometer agora, porque você está lá avaliando os custos. Aquele povo com certeza veio da Babilônia, veio restaurar a terra, mas poxa, eu me envolver com o templo agora vai demandar muita coisa, vai demandar mais energia, ter a minha casa, agora o templo, vai ser difícil. Quem sabe você está ali medindo, então para evitar um compromisso, e porque ele exige custo, você fica ali sempre postergando. É uma outra possibilidade. Quem sabe muitos de nós não estão postergando porque não quer assumir compromisso, não quer pagar preço, não quer, o custo é alto. Mas Jesus disse que para segui-lo, isso envolve custos.
tem como seguir a Jesus sem custos. Jesus falou que quem quiser segui-lo precisa perder a vida. Só ganha a vida quem está disposto a perdê-la. Esse é o paradoxo do reino de Deus. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser preservar a sua vida, preservar tudo, você não quer abrir mão dos caprichos, dos desejos, não quer abrir mão do tempo, do conforto. Quem quiser preservar a sua vida, ele fala, vai perdê-la. Mas quem perder por amor a mim, esse vai achar a sua vida, vai encontrar. Então, seguir a Cristo exige custos, exige sacrifício. Jesus nos comparou ovelhas no meio de lobo. Ou seja, ele está dizendo, a vida cristã na terra, ela exige sacrifício. Não é fácil me seguir. A vida é ser como sal, é ser como luz, e é como ovelhas no meio de lobos. Mas uma outra possibilidade também, quem sabe, é aquela falsa sensação de que a gente tem tempo sempre. Não, a gente acha que tem tempo, controla o tempo. A gente tem essa presunção de achar que a gente controla alguma coisa. Então não, vai ter tempo, eu vou ter tempo para fazer isso aí. A gente não controla nada, irmãos. Quem aqui controla o tempo? A gente não sabe nada sobre o amanhã, sobre semana que vem. Isso a Bíblia chama de orgulho, presunção. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, ele diz assim, vocês aí estão dizendo, vamos amanhã para aquela cidade, faremos aquele negócio, ficaremos ricos. Antes vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Ele chama isso de presunção, sabedoria terrena, cheia de orgulho. Isso é vaidade, isso é sensação de autonomia. Não, eu tenho controle, eu tenho tempo ainda, a gente não sabe se tem esse tempo. Por isso que a nossa vida tem que ser colocada debaixo da vontade de Deus, sempre. Quem sabe termos a capacidade de vivermos com a sensação de que estamos fazendo a vontade de Deus, como muitos homens de Deus na história. Um deles, Spurgeon, foi perguntado, se a tua vida acabasse hoje, o que você faria? Ele abriu a agenda e falou, eu faria isso, isso e isso. Isso é certeza e convicção de um homem que anda segundo a vontade de Deus. Eu não mudaria minha agenda. Minha agenda é essa. Eu faço as coisas conforme eu tenho convicção de que Deus colocou, eu estou fazendo a vontade dEle. Paulo, inclusive, ele nos admoesta a remir o tempo, porque os dias são maus. Fica com essa sensação, não, eu tenho tempo ainda. Não tem. Ele diz, é preciso remir o tempo, administrar o tempo, porque os dias são maus. O que ele está dizendo nesses dois versículos, são em cartas diferentes, Efésios e Colossenses, ele está falando, transforma cada oportunidade da sua vida em um ato de fidelidade a Deus. É isso que ele está falando. Remir o tempo, porque os dias são maus, transforma cada oportunidade em um ato de fidelidade a Deus. Manifeste o reino de Deus, viva de maneira coerente com o reino de Deus. Então, irmãos, a gente pergunta, como é que eu posso saber se eu caí nessa situação onde Deus foi colocado na periferia da minha vida? Primeiro, quando eu caio nessa procrastinação espiritual. Mas em segundo, Deus estará na periferia da vida quando a gente perde o propósito da existência, quando a nossa vida fica sem sentido. Igual a vida do Michael Newman no filme Clique. A vida dele passou a ser um estado de piloto automático. Quando ele tem a oportunidade de visualizar o que estava acontecendo com a vida dele, ele vê ele mesmo ali falando, não, eu estou no piloto automático, E às vezes a gente vive assim, no piloto automático. Nem para raciocinar se as nossas ações e decisões, de fato, elas têm uma proposta de melhorar a nossa vida com Deus, a nossa família, a igreja, se de fato elas possuem peso, relevância. A gente simplesmente vai vivendo. Piloto automático, ou vai vivendo segundo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Olha o versículo 4, ele diz assim, é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas. Então, mais uma vez, o problema não é construir casa, o problema é construir uma vida sem considerar Deus
povo tinha projeto, objetivo, tinha necessidade, mas Deus tinha sido colocado lá. Segundo plano, primeiro os meus planos, primeiro a minha vida, primeiro eu. Tem uma música evangélica que é bem assim, né? Deus meu, Pai meu, tudo meu. É completamente o oposto do Pai Nosso, né? Jesus ensinou a gente a orar: Pai nosso, santificado o teu nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra. Ele fala: o pão nosso, perdoa-nos. Mas aqui é a minha vida. Esse povo colocou Deus de lado. Então a gente pode construir muitas vezes carreira, família, a gente pode procurar ter uma vida mais estabilizada, não tem problema, uma vida mais confortável. O problema é quando essas coisas ocupam um lugar central. Então pensa na sua vida: se Cristo for o teu maior amor, tudo vai orbitar em torno dele, e a gente vai modelar a nossa vida em torno do nosso amor supremo. Agora, essas coisas correm um sério risco de virarem o centro, e aí a nossa vida passa a ser remodelada em torno disso. Isso é viver no piloto automático, isso é viver sem sentido. Você está correndo às vezes atrás de uma boa coisa, você está lá, tua família, casamento, seu trabalho, mas se isso ocupar o centro, irmão, virou idolatria. Tudo vai passar a ser ordenado em torno disso, e isso é o problema para nós. Então a família é boa, o trabalho é bom, prosperidade é boa, mas se ocupar o lugar central, a gente cai em idolatria. A pergunta para nós é: isso que você está construindo, que eu estou construindo hoje, de fato é para a glória de Deus? Se os judeus tivessem perguntado: o que a gente está vivendo hoje, de fato glorifica a Yahvé? Com certeza eles mudariam o modo, a maneira de viver. Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao nosso coração. Será que tem sentido o que eu estou vivendo hoje? Tem sentido essas decisões que eu estou tomando hoje? Amanhã você vai acordar segunda-feira, o jeito que você vai viver até sexta, até sábado, tem sentido o que você faz? Ou você só está lá no piloto automático, vivendo a vida, acordou, foi trabalhar, voltou, fez o seu papel? As suas decisões e as suas atitudes apontam para algo maior, para algo permanente? Porque viver sem sentido é viver colocando coisas temporárias no lugar daquilo que é eterno, daquilo que é permanente. Se o que move o nosso coração é passageiro, a minha vida vai se resumir a essa existência. E se a minha vida resume essa existência, é miséria. Como Paulo cita os pensadores da época: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A nossa vida, ela tem que apontar para a eternidade. A nossa esperança está na era vindoura. Se não tiver nisso, Paulo fala: nós somos os mais dignos de compaixão de todos os homens, os mais miseráveis, porque muitos dentre nós, e aí outros autores vão trazer essa mesma ideia, perderam tudo. Nem todo herói da fé tem tudo. Tem uns heróis da fé que Deus deu graça, deu riqueza, inclusive Abraão, Isaac, Jacó, foi um dom de Deus para eles, um presente. Você pegar o segredo da riqueza de Abraão, de Jacó, Deus quis dar para eles isso aí. Salomão, pode olhar todos, Deus prometeu fazer isso para eles. Esse foi o segredo. Então não fica atrás de segredo de sucesso financeiro não, tá? Fica indo na Bíblia falando: vamos ver o segredo financeiro de Salomão, da riqueza, de Abraão. Se for ver o segredo é: Deus tinha prometido fazer isso. Esse é o segredo. Para outros não. Pega lá Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, tem um ponto que vai falando de quem teve, mas tem uma parte que começa a falar de quem não teve. Foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, não obtiveram o que procuraram nessa existência, não viram, mas o coração deles estava na eternidade. A vida deles, mesmo sendo marcada por sofrimentos e perseguições, ela foi uma vida repleta de sentido e de significado. Eles não viveram enxugando gelo,
Eles viveram marcados por um sentido existencial, eles tinham significado e propósito em suas vidas. E aí, no enxugar o gelo, que é o terceiro ponto aqui que eu gostaria de colocar, como é que eu sei que eu coloquei Deus na periferia da vida? Quando a minha vida não desenvolve, quando eu vivo enxugando gelo, ou como o profeta utilizou aqui, quando eu vivo com uma impressão de que minha bolsa está furada, eu coloco e não enche. Olha o versículo 6: tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas vocês não se fartam. Aí vai falar, aquele que recebe, coloca num saco, ele está furado. Vive com essa impressão, trabalha, mas não avança, come, mas não se farta. Havia esforço, mas pouco fruto. Tinha ganho, mas parecia que desaparecia. Meu Deus, eu trabalho, mas parece que está desaparecendo. O que está acontecendo? Essa é a impressão, você está colocando na bolsa, aí você vai lá, mas eu parecia que estava cheio aqui. Parece que tem um furo, o negócio vai embora. Você não vê o resultado do seu trabalho. Não significa, irmãos, que todo problema financeiro é Deus falando, óbvio que não. Obviamente, acabei de falar de homens que passaram perseguições e sofrimentos, porque faz parte da nossa existência aqui, a vida como ovelhas no meio de lobos. No entanto, algumas vezes pode ser sim, pode ser a mão de Deus ali, nos disciplinando. Às vezes essa impressão de colocar numa bolsa furada, pode ser Deus querendo te alertar para aquilo que tem importância. Pode ser que essa sensação de frustração, enxugar gelo, é Deus falando, opa, me coloca como centro de novo da tua vida. Você me colocou na periferia, a sensação vai ser essa. Olha para as pessoas sem Cristo, que são ricas muitas vezes, e ainda assim tem um vazio, uma insatisfação, porque não tem Deus. Mas às vezes o cristão tem Deus, mas colocou ele lá na periferia, e ele continua com essa sensação de vazio, de frustração, de enxugar gelo. Às vezes vem na área financeira para Deus nos chacoalhar, nem sempre, obviamente, seja por conta disso. Muitas vezes pode ser uma desaprovação de Deus para nos chacoalhar, para nos despertar. Todavia, eu queria pensar até além disso, nessa sensação de insatisfação, porque às vezes você tem. O texto fala de homens que tinham casas aplainadas. É óbvio que depois veio sim uma disciplina de Deus, eles não colheram muito ali, veio um problema de seca, mas é um povo que tinha casas bem feitas, e ainda assim tem essa sensação de vazio. Quem sabe, olhando para nós, tá beleza, tua vida financeira melhorou, a família, mas sempre fica esse vazio, essa impressão de vazio, de insatisfação. Talvez seja Deus despertando cada um de nós. Por que você me colocou na periferia? Se você diz de domingo que eu sou o Senhor da tua vida, se você canta que eu sou exaltado, que eu sou Senhor e Rei, governo sobre o universo, por que você me colocou aí, num lugar que não me pertence? Sinais de uma vida que enxuga gelo: muito esforço, pouco fruto, muitas conquistas, pouca satisfação, muito acúmulo, pouca segurança, sensação de segurança, muito movimento, mas avança pouco. A grande questão então não é falta de trabalho, é falta de alinhamento. Cristo tem que ser centro da nossa vida. Então, meus irmãos, como é que eu sei que Deus está na periferia? A gente viu aqui, primeiro, incorrer na procrastinação espiritual. Segundo, a vida não tem sentido, perde o propósito. Terceiro, a gente vive a síndrome da bolsa furada, saco furado, enxugar gelo. Como é que a gente resolve então? Como é que a gente pode resolver? Primeira coisa, meus irmãos, como é que a gente reverte esse quadro? Versículo 5: considerai os vossos caminhos. Primeira coisa, considera o teu caminho, olha para o teu coração. Faça uma autoanálise, uma autorreflexão à luz da Bíblia.
A resposta primeira é a gente fazer isso. Um chamado para a gente refletir. Antes de Deus mandar reconstruir o templo, Ele está falando, considerai o teu caminho. Então hoje, no nome de Jesus, olha para o teu coração. Será que tem essa sensação? Pai, eu estou postergando mesmo, tudo eu postergo. Eu fico, não, uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou ter tempo, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou me livrar desses medos, desses receios, dessas frustrações. Quem sabe? É procrastinação. Considerai os vossos caminhos. Será que você está vivendo, ou eu estou vivendo um piloto automático? Igual o Michael Newman também. Considerai os vossos caminhos. Será que eu estou vivendo essa bolsa furada? Essa insatisfação? Esse descontentamento? Não é possível um cristão ser descontente. Eu já conheci alguns ao longo da vida, nunca estava feliz, cara, nada deixava feliz. Às vezes o louvor estava arrumadinho, o cara sempre, porque a vida do cara é assim, porque Deus não está ocupando o centro, por isso que tem insatisfação permanente. Agostinho nos ensina, eu já citei várias vezes, Deus nos criou para Ele, o nosso coração descansa quando eu descansar nele. Se eu não estou descansado, eu ando inquieto, é porque eu preciso rever. Se eu não coloquei Deus na periferia. Então considerai os seus caminhos. A pergunta, Deus ocupa o centro da nossa vida hoje? Será que Ele está ocupando? Será que a gente tem a mesma paixão pelo reino de Deus hoje? O coração queima pelo reino? A gente se importa ainda com quem está longe de Cristo? Como quem sabe um dia você se importou? Quanto tempo faz que não cai lágrimas dos nossos olhos por alguém que está sem Cristo? Por alguém que está afastado da fé, quem sabe? A gente está mantendo uma rotina ou vivendo missão? É a pergunta que Deus faz para o nosso coração. Primeira coisa, considerai os vossos caminhos. Antes de falar construa, fala considera. Olha para o teu coração. Vê a situação, você não está nisso. O despertar espiritual começa quando a gente para de justificar a nossa acomodação e volta a ouvir a voz de Deus, que é a segunda coisa. A gente reverte esse quadro respondendo ao despertar de Deus. No versículo 12 a 14, ele vai falar, então Zorobabel e todo o restante do povo se atentaram à voz do Senhor seu Deus, o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu disse ao povo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel e de todo o povo, e o povo começou a se engajar na reconstrução do templo. Então como é que a gente responde ao despertar de Deus? Primeira coisa, ouvindo a voz do Senhor. Primeira coisa que o texto fala, eles ouviram a voz de Deus, eles atenderam a voz do Senhor. Então o primeiro passo para tirar Deus da periferia é dar ouvidos à voz dEle. Escuta a palavra dEle. O que ela está confrontando em nós hoje? Onde eu tenho colocado a minha prioridade? O que eu preciso entregar novamente ao Senhor? Ouvir. Segunda coisa, como que a gente responde ao despertar de Deus? Esse povo temeu. Não apenas ouviu, esse povo foi tomado pelo temor de Deus. Temor, eu já falei aqui, não é só um medo reverente. Temor significa um deslumbre. É alguma coisa que ao mesmo tempo que traz reverência e zelo, temor te traz um deslumbre, um encantamento, algo que você valoriza. Sabe quando Paulo diz o amor de Cristo nos constrange? É isso que me move. O amor de Cristo me constrange, Paulo fala. É isso que me faz me levantar todos os dias, é entender o que Cristo fez, é entender o terror da cruz e o amor ao mesmo tempo, porque a cruz é isso, é pavorosa, mas ao mesmo tempo é o poder de Deus para quem crê. O temor de Deus se apoderou do povo novamente. A gente vai responder ao despertar de Deus quando o temor de Deus tomar conta do nosso coração, porque se o temor tomar conta do meu coração, ele volta a ser o centro. Eu volto a ter esse deslumbre com a glória de Deus, com Cristo Jesus, com a presença de Deus. E por fim, eles se levantam para obedecer.
Essa expressão de se levantar, ela é muito interessante no Antigo e no Novo. Tem a ver com uma atitude, com uma posição. Então, arrependimento, como nós ouvimos aqui várias vezes, até com o pastor Jonatas, arrependimento é atitude, é mudança de vida. Não é só um choro, uma contrição, faz parte. Mas se tiver choro e contrição e não for tendo um desdobramento de mudança de vida, não teve nada, teve só uma experiência emocional, uma catarse emocional. Tem que ter mudança. O povo se levantou. O texto diz: subir ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Teve uma atitude desse povo. O verdadeiro despertar sempre produz movimento. Uma pessoa que foi despertada por Deus, ela volta a servir a Deus, ela volta a orar, ela volta a buscar comunhão com Deus, com os irmãos, ela volta a enxergar as pessoas perdidas, o coração dela volta a doer pelo perdido, ela participa de novo da missão. Então não é só sentir. Eles se levantaram para obedecer, para buscar a presença de Deus. Meus irmãos, só para a gente fechar, Deus não quer ocupar a periferia da minha vida nem da tua. Se a gente confessa Jesus Cristo como Senhor, Ele tem que ocupar o centro das nossas vidas, tem que ser Senhor da nossa existência. Que no nome de Jesus a gente possa, como esse povo, responder ao apelo do nosso Deus. Não importa as frustrações que porventura a gente teve no passado, os receios que vieram por conta disso, esses mecanismos de autopreservação que a gente criou. Se a gente caiu nessa procrastinação, se a gente está vivendo no piloto automático, com essa impressão de insatisfação, no nome de Jesus, que a gente venha responder nessa manhã ao apelo de Deus, ao confronto da palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Vamos ter uma palavra de oração.